As membranas são formadas por duas camadas de fluido composta por fosfolipídios e proteínas que são diferentes na composição química do lado interno e externo. Essa diferença é chamada de assimetria. Os constituintes da membrana não são estáticos. Por esse motivo, ela é chamada de molécula mosaico. Essa constante movimentação torna a membrana fluida, ou seja, continuamente as camadas fosfolipídios e proteínas movem-se entre si. Algumas características da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura muito fina, você só consegue visualizar sua composição no microscópio eletrônico. Ela tem uma espessura de 8 nanômetros, ou seja, para você ter a grossura de uma página de um livro, você precisaria empilhar 8.000 membranas plasmáticas, ou seja, são tão pequenininhas e elas são compostas em sua maior parte por lipídios, e nesses próprios lipídios estão inseridas proteínas, fazendo isso que a composição da membrana é uma lipoproteica e elas também apresentam carboidratos. Hoje estaremos falando sobre processo ativo e passivo através da membrana celular. Transporte passivo é o tipo de transporte de substâncias através da membrana plasmática, que ocorre sem gasto de energia. Não há gasto de energia porque as substâncias deslocam-se naturalmente do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. O transporte de substâncias ocorre até que as concentrações dentro e fora da célula sejam igualadas. E qual que é a diferença entre transporte passivo e ativo? A diferença ela é muito simples, é que o transporte ativo há gasto de energia e o transporte passivo é feito sem gasto de energia. Os tipos de transporte passivo, o transporte passivo tem a difusão simples, a difusão facilitada e por osmose. Então vamos estar falando aqui agora desses três tipos. Vamos falar primeiro aqui sobre a difusão simples. A difusão simples consiste no transporte de gases e moléculas pequenas, lipossolúveis ou hidrofóbicas através da membrana plasmática. A difusão é um processo lento. Entretanto, quando as diferenças de concentração são muito altas, o processo é acelerado. Um exemplo de difusão é a troca de gases durante a respiração, pois o gás oxigênio e o gás carbônico estão em concentrações diferentes nos alvéolos pulmonares. Agora vamos falar um pouco sobre a difusão facilitada. Na difusão facilitada é o transporte de substâncias que não se dissolvem em lipídios. Assim, as substâncias contam com o auxílio de proteínas, as permeases, para atravessar a membrana plasmática. Então agora vamos falar sobre o processo de osmose, que também está dentro aí do transporte passivo, quando não há gasto de energia. A osmose é um tipo específico de difusão, consiste apenas na passagem de água através da membrana plasmática. A osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado, o hipotônico, para o outro mais concentrado, o hipertônico. Vou dar um exemplo também de osmose aqui bem simples. É uma salada de alface, um exemplo, Se você vai temperar a salada, põe ali limão, vinagre, sal, o que acontece? A água, que está dentro da célula, dentro da célula da alface, que é uma célula vegetal, ela vai para o meio hipertônico, vai sair do hipotônico e vai para o hipertônico, que é onde está o sais ali, na parte de fora. Então isso aí é um exemplo bem simples aí de osmose. Hoje iremos falar um pouco sobre o transporte ativo pela membrana plasmática. Então vamos lá. Algumas substâncias movem-se de regiões onde sua concentração é baixa para outras onde sua concentração é maior. Por essa razão, afirmamos que elas se movem contra a gradiente de concentração. Para que isso ocorra, é necessária a ação de proteínas carreadoras, denominadas de proteínas de transporte. Além de um gasto de energia, esse transporte através da membrana, que ocorre apenas em células vivas, é denominado de transporte ativo. E aí, turma, beleza? Eu sou o Ranieri e eu vou estar falando aqui um pouco sobre o transporte ativo. Neste processo, as substâncias são transportadas com gasto de energia, podendo ocorrer do local de menor para maior concentração. Esse gradiente pode ser químico ou elétrico,
como no transporte de íons. O transporte ativo age como uma porta giratória. A molécula a ser transportada liga à molécula transportadora, como uma enzima se liga ao substrato. A molécula transportadora gira e libera a molécula carregada do outro lado da membrana. Gira novamente, voltando à posição inicial. Bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que ocorre em todas as células do corpo. E o processo ocorre devido às diferenças de concentração de íons, que o sódio, que é o Na+, e potássio, que é o K+, dentro e fora da célula. Para manter a diferença de concentrações dos dois íons no meio interno e externo da célula, é preciso utilizar energia de forma de ATP. Assim, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. A bomba de sódio e potássio está diretamente relacionada com a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular.